Radiovaldo, vamos continuar com a nossa conversa. Vamos. A gente estava falando da greve. A greve é por causa do arrendamento da Fafem? Ou é outro motivo? Não, outro motivo. Mas antes de entrar na greve, eu ia falando, Caio, que as pessoas às vezes perguntam por que uma empresa de petróleo tem que produzir fertilizante, né, adubo. Qual a relação disso? Isso não é a Petrobras só que faz isso, não é uma novidade no mundo. Muita gente não sabe, mas o produto, o adubo químico, no caso a ureia, o principal insumo, a principal base de produção é o gás natural. Então, você tem que ter muito gás natural para produzir ureia, senão você não produz. Então, como as empresas de petróleo têm produção de gás natural, então acaba sendo um subproduto das empresas de petróleo para utilizar justamente a sua produção de gás. Mas nesse caso aí a Petrobras vai passar a ser fornecedor da Fafem. A Petrobras agora vai vender o gás para a Procigel, que vai pagar o consumo do gás e, consequentemente, ela produzir, certo? E que não é nem diretamente a Petrobras, é indiretamente, porque, na verdade, quem vai vender o gás para a Procigel é a Bahia Gás. A Petrobras vende para a Bahia Gás, a Bahia Gás vende para a Procigel. E o que inviabilizou a produção da Fafem pela Petrobras foi justamente isso, porque é um absurdo o que acontece no país. Petrobras, empresa ou qualquer outra empresa, produzo um determinado produto, o gás. Aí eu tenho uma unidade que é minha, que consome aquele produto. Eu sou obrigado a vender um terceiro, que é a Bahia Gás, para a Bahia Gás me vender o gás natural que eu produzo. Isso é uma questão legal. Só que isso gera um sobrepreço que a Petrobras é obrigada a pagar. Então, a Petrobras, um exemplo, vende o gás 1 milhão de metros cúbicos a R$1, e tem que recomprar. Aí recompra por 3. Por R$3, e isso inviabiliza o negócio. O principal motivador da inviabilidade da Petrobras de continuar foi justamente isso. É que ela pagava um sobrepreço do produto que ela mesma produzia. Então, é uma coisa realmente difícil. Só que aí, naturalmente, a Procigel, que vai ter ou diminuir custos de outras formas que a Petrobras não conseguia, para garantir a sustentabilidade do negócio. Então, mas esse triângulo vai continuar, então? Vai continuar. Petrobras vende o gás para Bahia Gás vende o gás para a Procigel. Para Bahia Gás e para a Petrobras, a tendência é a lucratividade aumentar. Porque eles, naturalmente, vão ter também... A Petrobras vai continuar ganhando do gás. Vender o gás e vai ganhar do aluguel. Do aluguel, né? E a Petrobras ainda ganha de uma terceira forma. É que a Petrobras é sócia da Bahia Gás. Ela tem uma participação na Bahia Gás de 30%. Então ela recebe também o lucro da venda do gás. Mas, enfim, foi isso que inviabilizou a questão da Fafem. E agora, como disse, o mais importante, pelo menos nesse momento, agora é a questão dos empregos. Sobre a greve. Sim, muita gente já estava aqui ouvindo a Ouro Negro e perguntando. Vamos ter, a partir de segunda-feira, uma greve nacional dos petroleiros. Aqui na Bahia, nós somos 4 mil trabalhadores da Petrobras. 13 mil trabalhadores indiretamente contratados das diversas empresas prestadoras de serviço. Milhares aqui moram, inclusive nessa nossa região, principalmente, que é a região que tem o maior quantitativo de trabalhadores. A Petrobras atua na Bahia em 21 municípios, em diversas unidades de produção de petróleo, de gás, de energia, né? Nós temos as termoelétricas, a própria refinaria Landulfo Alves, a Transpetro, enfim, são várias unidades atuando no estado. E essa greve, que não é uma greve só da Bahia, como já disse, é uma greve também dos outros estados do país, é uma greve nacional, articulada nacionalmente, Caio, ela tem como principal mote a questão da manutenção dos empregos. Infelizmente, a atual direção da Petrobras vem numa lógica de diminuir contratos, reduzir a geração de empregos de trabalhadores indiretamente contratados, transferir trabalhadores, principalmente aqui da Bahia e do Nordeste, para o Sudeste, de uma forma, inclusive, que gerou até um processo no Tribunal Regional do Trabalho, que detém hoje um liminar, concedeu uma liminar que impede, inclusive, a Petrobras de fazer essas transferências. Então, tudo isso, diante da dificuldade, naturalmente, de negociar com a Petrobras, né, de conseguir estabelecer uma negociação razoável que condicionasse a nossa pauta, atendesse a nossa pauta, nós iremos fazer uma greve que começa segunda-feira, e é uma greve que inicialmente tem previsão de ter duração de 5 dias,
é uma greve por tempo determinado e que ao final do 5º dia nós faremos uma avaliação. Mas a Petrobras foi notificada? Foi notificada ontem, cumprindo a lei de greve. Assembleia, greve aprovada em Assembleia, como a lei determina, com pauta entregue à Petrobras, com tentativa de negociação, com notificação ao Ministério Público do Trabalho, com notificação ao próprio TST, ao vice-presidente do TST, e nós esperamos agora que, diante da impossibilidade de um acordo, já que a Petrobras se negou a atender a pauta que a gente apresentou, as reivindicações... Mas há risco de desabastecimento? Não, diretamente não. O desabastecimento... há estoques nas distribuidoras, há estoques nos revendedores. É uma greve, na verdade, mais de pressão direta na empresa do que gerar o desabastecimento. É uma greve mais estratégica. E outra coisa, nós vamos fazer aqui em Alagoinhas 2 ações inéditas durante a greve que a gente nunca fez. A primeira nós vamos mobilizar os trabalhadores que estarão em greve para que eles façam doação de sangue durante a greve, para poder abastecer os bancos de sangue aí do Hemoba. Isso não em Alagoinhas e em Salvador principalmente. A gente acredita que é possível mobilizar mais de 1.000 trabalhadores para doar sangue. E isso naturalmente é uma ação social que a gente quer dar essa contribuição. É uma greve estratégica, né? Você vai fazer um pedido do sindicato e ainda vai fazer uma obra social. Exatamente, para ajudar pessoas que dependem muitas vezes de sangue, né? A gente sabe como esse negócio é complicado. A segunda ação que nós vamos fazer não está ainda definida, mas depois até eu faço questão de avisar aqui a vocês. Aqui em Alagoinhas, em Salvador, nós vamos fazer contato, estamos fazendo contato com um distribuidor de gás de cozinha, o botijão de gás. Então, a nossa intenção é acertar com aquele distribuidor a venda de uma determinada quantidade de botijões. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo aqui para Alagoinhas. Vamos dizer que a gente definiu 100 botijões. O botijão hoje custa em média R$70. Mas o preço do botijão que nós petroleiros defendemos, da política de preços que a gente defende, não a política de preços implantada, ela seria R$50. Nós vamos negociar com esse distribuidor, ele vender 100 botijões em uma determinada data por R$50. Ele vai vender ao preço que deveria ser o botijão. Para naturalmente as 100 primeiras pessoas, ou 200 ou 150 que chegarem naquele distribuidor aqui na cidade e lá em Salvador. E essa diferença de preço, nós do sindicato vamos bancar, acertar com o distribuidor. Nós queremos mostrar para a sociedade qual deveria ser o real preço do botijão de gás. Então isso é uma ação também que a gente quer discutir nessa greve, a realidade do preço dos derivados de petróleo, principalmente gás de cozinha, o óleo diesel e a gasolina, que nós temos aí uma política de preços que é prejudicial à sociedade brasileira, atrelada ao dólar, atrelada ao preço do barril internacional e que foge da discussão de custos nacionais e que isso inclusive eleva a lucratividade da Petrobras, que não é o nosso objetivo. A Petrobras não precisa ter lucros excessivos. A Petrobras não precisa ter um lucro acima da realidade nacional. Nós queremos que a Petrobras seja uma empresa lucrativa, mas queremos que a empresa pratique preços dentro da realidade nacional e não atrelado a variáveis internacionais que não tem nada a ver com o Você está propondo controlar o preço da gasolina do gás? Não é controlar, é praticar o preço de acordo com a realidade de custo. Custo ou receita? Não, custo. Porque toda empresa, ela vende seu produto à luz do custo que ela tem. Quanto é que custa o salário do trabalhador, os impostos, a energia, os insumos de produção. A Petrobras não. A Petrobras vende diesel, gasolina e botijão de gás de acordo com a variação do dólar, que é incontrolável, ninguém controla, e de acordo com o preço do barril do petróleo. Mas as dívidas da Petrobras é em dólar, né? Sim, são em dólar, mas você precisa controlar o custo, a lucratividade da empresa tem que estar atrelada a custo. Se não aumenta o salário do trabalhador, se não aumenta a energia, se não aumenta a carga tributária, se você não tem um aumento dos insumos, por que eu tenho que aumentar o preço do meu produto? Né? Porque o dólar subiu ou porque o Iraque invadiu... Mas a partir do momento que o dólar sobe, o custo também não eleva? Da dívida, não de produção. Custo de produção é no Brasil, é em real, sim, não é no dólar. Mas por que está o dólar atrelado? É porque quando a Petrobras compra ou vende petróleo, ela compra em dólar. Então, se o dólar vai para 4,20, esse aumento do dólar tem que refletir no preço da gasolina. E, ao mesmo tempo, se o barril do petróleo aumenta lá fora, esse preço a Petrobras reflete ela também nos derivados.
e nós não concordamos com essa prática, que na verdade só favorece aos importadores de produtos derivados do petróleo, que conseguem com isso importar derivados e vender aqui no Brasil. Porque hoje o preço da gasolina, o preço do diesel e do gás de cozinha são preços internacionais. O preço da gasolina é um preço internacional no Brasil. Muita gente não sabe disso. Eu sempre digo o seguinte: se tivesse uma bomba de gasolina lá na Relan, lá em Candeias, em São Francisco do Conde, e você encostasse seu carro para abastecer na Relan, você pagaria R$ 1,32 o litro da gasolina. R$ 1,32. Então, o restante do preço está nas margens do distribuidor, do revendedor e impostos. Tem um ouvinte, uma pergunta, um comentário do ouvinte, é o Gustavo Santos. O Wesley, tá no ponto aí, o áudio? Bom dia a todos aí do programa Primeira Mão e aos ouvintes. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí ao Radiovaldo aí, que eu reconheço toda a sua trajetória, né? De líder sindical, de luta a favor aí dos petroleiros. Mas eu gostaria de perguntar a ele que se o petrolão descoberto no governo Lula e Dilma tem a ver e influenciou a atual situação financeira da Petrobras, se ele reconhece que o petrolão foi o que trouxe esse caos aí para a Petrobras aí. Um bom dia. Boa pergunta, Gustavo. Não trouxe nada. Na verdade, Gustavo, quase que nem arranhou. Por que eu falo isso? Porque a própria Petrobras, Gustavo, e o próprio Ministério Público, viu lá, a tal da Força Tarefa lá de Curitiba, eles atestam, né, se você procurar na internet vai encontrar isso fácil, de que a Lava Jato identificou de desvios da Petrobras em volume de dinheiro. Eu não estou com isso minimizando a corrupção, nem estou com isso avalizando os atos de corrupção, é diferente, né? Eu estou falando o que você falou. A corrupção, que na prática a sua pergunta foi essa, prejudicou ou não a Petrobras? Então, em dinheiro, falando de grana, o Ministério Público diz que foram desviados aproximadamente 6 bilhões de reais. Muito dinheiro. Mas para a Petrobras, ponto zero. No mesmo período, apurado pelo Ministério Público, que houve um desvio de 6 bilhões, a Petrobras faturou 3 trilhões de reais. Ou seja, é a mesma coisa de um cara que tem na carteira R$1.000. Foi na rua. E aí, roda pra lá, roda pra cá, bota a mão no bolso, tira a mão do bolso, caiu R$1. Ele deu por falta, eu tinha R$1 aqui, caiu uma moeda de R$1, perdeu R$1. É dinheiro. Mas para quem tinha 1.000 na carteira, R$1 é R$1, perdeu R$1. A Petrobras, do ponto de vista financeiro, o que foi apurado pela Força Tarefa, ele não trouxe impacto para a Petrobras. Agora, a imagem, falando de imagem, aí a Petrobras foi muito arranhada, quase que destruída, porque de fato a questão da corrupção é muito forte, houve muita indignação da sociedade, né? Isso bateu muito na imprensa e naturalmente trouxe uma repercussão negativa para a Petrobras. A Lava Jato trouxe um outro problema para a Petrobras, Hugo. Quando a Lava Jato começou a identificar empresas que cometeram irregularidades, como a Odebrecht principalmente, e prender executivos, lideranças, diretores, enfim, e isso estrangulou as empresas. Quando as empresas foram estranguladas, isso gerou um estrangulamento indireto na Petrobras. Ou seja, a Petrobras teve que reduzir sua atividade. Agora, qual foi o problema que provocou um desequilíbrio da Petrobras? Não foi isso. Bom, mas aí, me desculpe, Radiovaldo, deixa eu lhe interromper, mas aí você está comprovando que realmente o Petrolão contribuiu para a quebra das Não contas financeiramente. Sim. Não, ele perguntou financeiramente. Mesmo que de forma indireta. Não, indireta, mas foi ele está fazendo uma comparação em termos de número. Número, estou falando de número, de grana. Ou seja, falando de grana, a grana não interferiu. Agora, a imagem interferiu muito. Não, mas é isso, de forma indireta, quando você atinge a imagem de uma empresa, você atinge a lucratividade dela. Mas ela não teve problema de lucratividade, Caio, porque a Petrobras não tem problema de vender seus produtos. A Petrobras ela não tem problema de venda. A comercialização e o consumo... até porque o mercado interno da Petrobras só ela. Ela não tem esse problema. O problema foi outro. Agora, nós tivemos um problema grave, que as pessoas não entendem. Coincidentemente, eu digo para vocês que a Lava Jato é a chamada tempestade perfeita. Ou seja, porque veio a Lava Jato, que foi uma coisa grave, não estou diminuindo a gravidade dos problemas, mas veio a Lava Jato.
Mas exatamente no momento que começava a Lava Jato, veio um outro fator muito mais importante para a Petrobras do ponto de vista do seu negócio. A queda do barril do petróleo. O barril do petróleo estava sendo comercializado a $130. O petróleo, quando a Lava Jato começou, coincidentemente, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, despencou para $25. Isso arrebentou a Petrobras. Olha, você vendia um produto a 125 e um ano e pouco depois passou a vender a 25, $30. Que empresa resiste a isso? Aquela época, no caso, o procedimento dos preços da Petrobras não era atrelado ao dólar. Aí dólar. veio o terceiro problema. O preço do derivado. Olha o que eu falei aqui antes. Nós defendemos que a Petrobras tenha lucro. Mas não lucro de excessivo. acionista, você exatamente, o lucro, que toda empresa tem que ter lucro, naturalmente. Então, tem um lucro, mas um lucro razoável. A Petrobras fez o seguinte, Hugo, só para dar um exemplo, 2013, esse número eu lembro bem. A Petrobras tem 14 refinarias. Se as 14 refinarias fossem uma única empresa, separada da Petrobras, uma única empresa, essa empresa teria nesse ano um prejuízo de 32 bilhões de reais. Por quê? Porque na época o governo Dilma definiu que para ajudar no controle da inflação, ela tinha que segurar o preço. Segurou o preço dos combustíveis. Ou seja, a Petrobras produzia gasolina a R$1, um exemplo, e vendia 90 centavos. Produzia R$1, vendia 90. Aí, meu amigo, nenhuma empresa suporta isso. Isso aí não há quem suporte isso. Então, isso para o processo interno da Petrobras foi um prejuízo. Então, as refinarias quase que quebraram. As refinarias só não quebraram por ser uma empresa... Isso foi tudo na mesma época. Você falou a tempestade perfeita. Tempestade perfeita. Então, vinha a Lava Jato, o preço do barril cai, as refinarias têm um prejuízo local elevado, e somado isso, desequilibrou a empresa, certo? A empresa desequilibrou. Mas hoje, a Petrobras, eu acho que superou esse momento, superou essa realidade. A Petrobras hoje dá sinais de cada vez mais claros de que é uma empresa muito resistente. O que eu entendo é que, na verdade, o grande baque da Petrobras não foi o número. Quanto foi o rollback. Lógico que isso tem... Mas como fazia esse processo de corrupção? Então, a partir do momento que você tinha um cargo, que um político indicava um cargo de diretoria, um cargo de gerente, isso começou a afetar a Petrobras, porque você passou de uma empresa, que é uma empresa de economia mista, que está no mercado, que está aí para ter lucro também. Tá? A Petrobras é uma empresa como outra qualquer. E você atrelar isso à política, à indicação política, esse para mim foi o maior problema da Petrobras. Isso que a Lava Jato evidenciou. Que esse era um câncer que a gente tinha que curar. E parece que até agora está curando, né? E é isso. O Picolé está acompanhando aqui a entrevista, viu, Radiovaldo? Ele está mandando aqui uma pergunta para você, um questionamento assim. Radiovaldo, a Lava Jato trouxe problema para a Petrobras? Já respondi. Eu trouxe problema, sim. Não financeiro. Porque as pessoas entendem que a corrupção, o desvio de dinheiro quebrou a Petrobras. Não é isso, pessoal. A corrupção é gravíssima. Se fosse R$1 já era grave. Não, é o que eu tô dizendo. A corrupção, você tem que punir quem foi o corrupto. Claro. Isso aí não. Agora a Petrobras é uma empresa. É uma empresa e ela tem que sobreviver. Ela tem que sobreviver. Isso. E a Odebrecht também tem que sobreviver. A Odebrecht, a Camargo Corrêa, todas ninguém está defendendo a corrupção. corrupção. A gente quer defender porque as empresas mantêm os empregos. Isso. Quando a Odebrecht recebeu o tranco... Que estrangulou a Odebrecht, a Petrobras recebe também a BAC. Recebe também o BAC. Exatamente. Não é que a Lava Jato... A gente não está defendendo aqui que a Lava Jato foi uma coisa ruim. Não. A Lava Jato tem seus méritos. Aliás, tem muitos méritos. Mudou praticamente a história do Brasil, a Lava Jato. Só que essa parte justamente do estrangulamento das empresas que forneciam a Petrobras, que eram empresas gigantescas, a Odebrecht, Camargo Corrêa e tantas outras, isso alterou tanto os empregos, que caiu drasticamente, quanto a capacidade de investimento no Brasil. Ouvinte na linha. Bom dia, Picolé. Boa tarde, boa noite. Rapaz, o Radiovaldo falou aí que a Lava Jato trouxe problema para a Petrobras, quer dizer, o posto é culpado porque o cachorro mijou no poste. Aí eu digo o seguinte, eu trabalhei no Polo a vida toda, e a Fafem era uma empresa particular, quebrada. Aí
esquema, botaram o Odebrecht, que era a Copem e Braskem, ajeitou e vendeu a Safem para a Petrobras, sabendo que a Safem já ia ser fechada por quebrada. Isso há 500 anos atrás. Depois, a Petrobras comprou e virou Petrobras e está no que está hoje. Aí vem agora toda essa confusão que todo mundo sabe da Petrobras aí, que não era Petrobras, eram os dirigentes. Por exemplo, a Caixa Econômica, você tinha um Gedel diretor da Caixa Econômica. Os empregados concursados não têm culpa de nada. Agora, o sindicato da Petrobras vai fazer greve agora, querendo o quê? Tirando assunto político, entendeu, Radiovaldo? O sindicato hoje não tem nada para fazer além de politicagem, rapaz. Bom dia. Bom dia. E aí, Radiovaldo? Bom dia, Ele Picolé. tá atrelando a greve à politicagem. Bom dia, boa tarde e boa noite também, Picolé. Picolé, veja só, não é claro que toda ação, principalmente no ramo, no meio sindical, não é nenhum segredo. A ação sindical é uma ação política, lógico. Às vezes a gente fica com receio de, não, política cabe aqui, não, política não cabe aqui. A política faz parte da sociedade, né? O ser humano está inserido no processo político, né? É importante debater a política. Eu acho que a gente está vivendo, inclusive, a crise política que nós vivemos hoje no país, já de algum tempo, por falta justamente do debate político franco, certo? E é salutar as divergências. Hugo falou aqui, eu concordo, Hugo, em parte com você, mas naturalmente uma parte eu discordo. Eu acho que a Lava Jato teve também uma intencionalidade política, que ficou um pouco claro, principalmente com os tal dos vazamentos aí, das informações dos celulares, enfim, feito aí pelo Intercept, mostrando que há intencionalidade. As pessoas têm intencionalidade, tem lado, né? Tem lado. Pô, por mais que a gente não concorde, por mais que a gente não aceite, o vazamento, por exemplo, da Intercept mostra que a Lava Jato tinha um lado político. Tinha o lado lá da apuração da corrupção, não sei o quê, mas aproveitou o viés político para encaixar aquilo que defendia. Naturalmente, os sindicatos também têm um lado político. Vejam só, o atual governo, por exemplo, é que está aí. Eu poderia, Hugo, seguramente pegar aqui um programa todo, a gente fazer até um dia de programa aqui, debatendo as ações do governo Bolsonaro em um ano. As ações do governo Bolsonaro, quase que na sua totalidade, são para beneficiar empresários e retirar direito de trabalhadores. Aí eu já começo a discordar. Ora, a gente estava bem aqui. Eu disse quase todas. Tem o vídeo na linha. Quase todas. Ou seja, a medida 905, já vou sair de um polo para o outro. A medida 905. E aí a gente sente falta nessa hora do nosso querido Paulo Otti, né? De como seria bom ter ele aqui nessa bancada para a gente discutir a medida provisória 905. Uma medida provisória... A carteira verde e amarela. A carteira verde e amarela. A periculosidade, que na nossa área industrial, Picolé, você que trabalhou no polo petroquímico de Camaçari, você que recebeu periculosidade, como tem milhares de trabalhadores que recebem, agora o governo simplesmente apresenta uma proposta em que uma empresa contrata um seguro coletivo, paga 30, 40 reais por cabeça daquele seguro coletivo e pega a sua periculosidade de 30% e reduz para 5%. Sim, mas pelo menos ganha. Pior policial militar da Bahia que não ganha, né? Não, mas não, eu não tô contra, eu tô colocando o seguinte, que como é que pode isso? Aí eu recebo periculosidade. Outra coisa, qual é o risco de uma vida? Quando é que você de fato coloca a sua vida em risco? Você está num posto de gasolina, isso pode acontecer. Ó, a galera aí dos postos de gasolina, os bombeiros, todos recebem periculosidade. A lei de periculosidade diz o seguinte: em um raio de 30 metros da fonte que gera explosão ou incêndio inflamável, você tem direito a receber 30% do seu salário. Por quê? Porque eu estou colocando a minha vida em risco mais do que qualquer outro trabalhador. Aí agora o governo diz, olha, eu faço um seguro para você, fiz o seguro, reduzo dos 30 para 5 e ainda quero que você garanta a exposição da sua vida mais de 50% da sua jornada. Então, por coisas como essa, Picolé, é que tem-se intencionalidade política, certo? Não há problema de discussão de política, e tem gente na linha. Picolé de volta. Alô, Picolé. De novo. Rapaz, Para me apertar. Ô, Radiovaldo, deixa eu fazer um brainstormzinho rápido. Antigamente não existia FGTS.
tinha empregado de Petrobras, etc., criou o FGTS. Certo. Foi opcional. Teve empregado que assinou o FGTS e teve empregado que não assinou. Quem não assinou continuou no sistema antigo, que depois de 10 anos passava a ser sócio do patrão. Qualquer casa comercial, o empregado com 10 anos que não era FGTS. Pronto. Essa medida provisória da agora, a pessoa tem que falar a verdade. Essa carteira verde e amarela é uma opção que, se o empregado quiser ser contratado para trabalhar usando essa medida provisória, carteira profissional verde e amarela, ele vai usar. Se ele não quiser, ele vai usar o normal do FGTS, que já existe desde o tempo que eu contei anteriormente, entendeu, meu jovem? Isso. Então, essa proposta atual é uma opção. Se o cara não quiser, não quer. Ele continua no tradicional, rapaz. Agora esqueça. Olha, vocês estão sem argumentação para nada. Para nada. Tchau. Eu concordo com o Picolé, porque é opcional. E hoje a gente tem 13 milhões de desempregados no Brasil. Então o governo tem que fazer alguma coisa. E é o que Bolsonaro já falava até antes de ser presidente, né? Que fala assim, olha, ou a gente rediscute esse negócio de direito, muito direito trabalhista, ou vai continuar esse negócio, o desemprego. Então é uma medida opcional, essa carteira verde e amarelo. Realmente tem a diminuição dos 30% para 5%, mas em contrapartida, o trabalhador, o empresário vai ter que contratar um seguro privado. Então, é garantia que o trabalhador vai receber esse dinheiro. E é uma medida que é uma luz, pelo menos um resquício de luz no fim do túnel, né? Porque a gente está com esses 13 milhões de empregados e não diminui nunca. Pronto. Bem, o Caio vai falar alguma coisa? Não, na verdade que a gente já tá na hora aqui do intervalo. Te passou 5 minutos minutos já. E eu ia vir para falar 20 minutos. Aqui quando vem para falar 20 minutos, fala uma hora. Não, mas é bom, eu gosto aqui do debate, foi bom as falas. Pode fazer as considerações. Eu queria fazer as considerações, mas agradeço, eu gosto de vir aqui na rádio, agradeço muito a vocês. De vir é um debate bom, um debate de nível. Eu acho que a gente ajuda a esclarecer, na verdade, a opinião pública. A gente também, naturalmente, não é dono da verdade, existem posições, é bom ter a divergência. Claro. Podemos até vir depois, a gente fazer um debate sobre essa questão da 905, sim, com mais profundidade, a gente discutir... Até para discutir o governo também. O governo, esses projetos. A questão também, agora, o acidente de trajeto, que não é mais acidente, enfim, tem várias coisas para ser discutidas, mas agradeço muito, mandar um abraço aí para o grande Haroldo Aze. Tá ouvindo. E espero que a gente possa, aqui, podemos marcar na semana que vem, vamos estar em greve, podemos vir aqui rapidamente, bater um papo e discutir esses assuntos, são interesse da sociedade e da população em geral. Agradeço aí quem interagiu, os companheiros aí que mandaram aí muitas perguntas aqui que não deu tempo de fazer. Muita pergunta, o pessoal que está aí no Face, na internet. Doutor Tonzinho aqui, lembrando de Passadina, viu? Pois é, um abraço, tem Passadina para falar, Petrobras tem muita coisa para falar, mas agradeço as intervenções de todos, um abraço, obrigado e até a próxima. Obrigado, Radiovaldo, são 7